Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor que está em Números 23, do 16 ao 20. Essa é a palavra do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta palavra. Creio, Senhor amado, que ela veio de ti para a tua igreja, Senhor. Por isso agora, Senhor, tira todo o impedimento, todo o agravo, Senhor, que está nos ouvidos da tua igreja, seja tirado agora em nome de Jesus, Pai. E que a tua palavra venha fluir, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, Senhor. Porque foi o Senhor que a enviou, Senhor, e vai fazer o que apraz a ti, Senhor. Por isso eu te louvo e te agradeço. Esse momento é teu, Espírito Santo. Toma frente agora, Senhor, e fala à tua igreja. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Todo momento o Senhor é bom. Às vezes a gente passa por situações difíceis, né? Quase que sempre, né? Mas Deus fala que Ele não nos abandona, né? E às vezes a gente está tão focado naquele problema, a gente não vê que o Senhor está conosco. Às vezes aquele problema não é para te machucar ou para te deixar mais para baixo, né? Ou para te desanimar. Às vezes o Senhor está querendo ensinar alguma coisa para nós através desse problema. E a gente fala: Senhor, será que só tem eu? O Senhor não podia passar de mim esses problemas? Senhor? Podia afastar de mim esse momento? Mas o Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, né? Mas Ele fala para termos bom ânimo. E o bom ânimo nessa hora é o que tem que prevalecer. Porque senão a gente vai fazer coisa que não deve, né? Então aqui nós vimos que Deus cumpre o que promete, né? E Ele tem poder para cumprir o que Ele prometeu. E eu creio que cada um de nós temos uma promessa do Senhor na nossa vida. E ela vai se cumprir. Se ela ainda não se cumpriu, ela vai se cumprir. Né? Como nós lemos aqui, o Senhor cumpre o que promete. Porque é impossível que Deus minta, né? E para Deus não existe coisa difícil. Tudo é possível para Deus. Não é verdade? Quantos testemunhos que nós já ouvimos. Nós temos situações aqui na nossa igreja de milagres extraordinários do Senhor aqui. Desde o começo da igreja. Desde quando nós viemos para cá, tem o extraordinário do Senhor. Né? Nós já vimos ver gente curada de câncer. Não é isso? Vimos perna crescer. E tivemos situações de morte aqui e ressuscitou. Então, se a gente olhar, né,
para tudo que o Senhor já realizou aqui, já é motivo de nós estarmos aqui louvando o Senhor. Todas as vezes que o Senhor nos chamar. E a palavra do Senhor que Ele se alegra, fala que Ele se alegra, né, conosco. Imagina a alegria do Senhor quando você já está se aprontando para vir na casa dEle adorá-lo. Imagina como Deus se alegra, né? Desde ali Ele já começa a trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Nós vimos que Deus prometeu um filho para Abraão. E uma situação que Abraão, bom, Sara sorriu, né? Deu risada. Vou ter filho? Como? Para Abraão talvez fosse possível, apesar da idade dele. Porque Abraão, além de ter o filho prometido, ele teve mais alguns filhos com outra mulher ainda. Mas Sara não tinha como ter filho. Era impossível. Mas Deus tinha prometido. Deus tinha prometido para Abraão um filho. E Deus cumpriu o que ele falou. E Deus também prometeu que cuidaria de cada um de nós. Que estaria conosco em todo momento da nossa vida. E Ele tem cumprido. Tenho certeza que Deus não nos deixou nenhum momento sequer. Mas também tem uma condição, né? Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Porque o Senhor não gosta de rebeldia. Em Salmo 121, 7 e 8, diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor te guardará de todo mal. Imagina que situação, né? Quantas pessoas que querem o seu mal? Quantas pessoas que torcem para você não se dar bem? Né? Quantas pessoas lançam a palavra de maldição na sua vida? Mas aqui é o Senhor que guarda, né? A nossa vida de todo mal. E Ele guarda a nossa saída e a nossa entrada. E fala que é desde agora e para sempre. Sempre o Senhor vai nos guardar. Não importa o que você está passando, mano. O Senhor está com você. Em Apocalipse 3:10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso já está acontecendo. Mas aqui também o Senhor está falando que é do final, né? E vai ter um final, né? Existe um final aqui nessa terra. Não é isso? Quando o Senhor vai estabelecer o reino dele para todos sempre. Então, tudo que nós lemos na palavra do Senhor parece que é atualizado. Foi escrito lá atrás, né? Mas é tudo atualizado. Por isso que é o livro mais vendido do mundo, né? Porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Em Números mesmo, 23:20, nós lemos aqui: para que eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Então é uma ordem do Senhor que foi dada a Balaão. Balaão foi pago para amaldiçoar Israel.
Ele ia receber uma grana preta para fazer isso. Mas aí o Senhor vem até ele, né? Porque a palavra fala aqui que ele recebeu um mandato do Senhor para abençoar. Ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Né? Porque os homens recebem ordem do Senhor. A gente vê esses homens fazendo tantas barbaridades, né? Nós temos situações no nosso país de tanta barbaridade, tantas pessoas sendo presas injustamente, né? Por causa de, sei lá o que, se é uma vingança, o que pode ser, a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. Mas ela acha que tem o poder absoluto. Nós sabemos que o poder absoluto só tem um, né? Que é o nosso Deus. Então o Senhor fala para nós obedecermos os mandamentos dele. O Senhor fala que ele não revogou nada, né? Só veio cumprir. E fala lá em Mateus 22, do 37 ao 39, né? Depois vocês podem ler. Fala que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Tinha 10 mandamentos, né? O Senhor só resumiu em 2. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse não mudou. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E os dois é difícil de cumprir. Não é uma tarefa muito fácil, né? Mas amar ao próximo também é amar a Deus, né? Que a palavra fala, né? Como é que você pode amar a Deus que não vê? Né? Se você não ama seu irmão, quem você vê? Não tem como. O Senhor também deu uma ordem de pregar o evangelho. Toda criatura. A gente acha que precisa ir lá nos estrangeiros para fazer isso, e não precisa. A não ser que o Senhor manda você ir para lá. Né? Mas o Senhor manda pregar onde você está. Ou é no seu trabalho, ou é na sua rua, ou é andando pela rua. O Senhor vai, né, dar a oportunidade de você falar do Senhor para outras pessoas. E pregar o evangelho a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, porque nós vamos ouvir muitas coisas que vai machucar a gente, né? Mas é ordem do Senhor. Mas Ele também promete que vai estar conosco todos os dias. Então, quando você sair para pregar, o Senhor vai estar com você. Uma que não é a gente que vai convencer ninguém, né? É o Espírito Santo que convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Tem uma passagem em Lucas 9, 23 e 24, que diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. A gente talvez não vai passar por essa situação, né? Mas tem irmãos nossos que estão passando. Não é isso? Teve um filme, acho que chama Paulo o Apóstolo, né? Aí você vê no começo do filme, aí tá aquelas pessoas tudo penduradas assim, ó. Aí eles jogam um líquido nelas e tacam fogo. Ele servia para clarear as ruas onde eles iam passar. As próprias pessoas. É difícil, né? Mas eram todos cristãos. Confessaram o Senhor e passaram por isso. E o Senhor fala aqui nessa passagem, né?
Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará, a salvará. Quantos irmãos nossos que já perderam a vida, né? Mas aqui na terra, mas a vida dele com o Senhor para a eternidade já está salva. Tem uma passagem, um livro apócrifo, agora eu não sei se dizer se é primeiro ou segunda Macabeus, que fala quando o inimigo invadia a terra de Israel, para fazer o povo negar, né, a religião ou a fé deles. Eles faziam coisas bárbaras. Eles pegavam os cabeças, né, punham no meio de todo o povo e falava para negar a fé deles, ou Deus deles, né? E lá fala que eles arrancavam o escalpo da pessoa, tirava todo o couro da cabeça. No meio de todo mundo, por quê? Para causar medo. E isso faz hoje a mesma coisa, né? Quantas pessoas eles colocam lá toda enfileirada e matam todas elas de várias maneiras, né? Para causar medo. E as únicas pessoas que são perseguidas são os cristãos. Toda religião tem todas as religiões, mas o cristão. Então nós sabemos que aquele que serve ao Senhor, né, vai passar por situações, às vezes muito difíceis. Talvez nós não vamos passar, mas tem irmãos nossos passando. E nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela vai ser pregada. Ela vai ser levada nos 4 cantos dessa terra. E fala, quando for pregada para todo mundo, o Senhor vai voltar. Independe se nós não conseguirmos levar a palavra em tal país ou naquele país que não pode, o próprio Senhor vai lá e prega a palavra. Quantos, né, testemunhos nós ouvimos da pessoa se converter porque o próprio Senhor falou com ela. Então o Senhor independe, né? A gente acha que sem nós o Senhor não vai fazer nada. Muito pelo contrário. Ele está dando uma oportunidade para mim e para você. Aqui também no verso 22 fala que Deus liberta. De Números 23, 22. Deus os tirou do Egito, e as suas forças são como as do unicórnio. Alguns falam que o unicórnio é o rinoceronte, né, africano. Talvez seja, a gente não sabe, né? Porque é bem forte o rinoceronte. Então quem que dá a força é o Senhor. E quem livra, quem liberta é o Senhor. Porque Deus tirou o povo de Israel do Egito. Foi de uma tarefa fácil? Para Deus sim, né? Mas para o homem nós vimos que não foi fácil. Deus usou de todos os meios para mostrar para o povo de Israel quem ele era. E para mostrar também, né, para o povo do Egito quem ele era. Porque não adianta você se levantar contra o Senhor, porque nunca você vai ganhar. E muito menos o inimigo, né? E Deus também nos fortalece, que nós vimos aqui. As suas forças são como as do unicórnio. Outro dia eu estava vendo nos animais na TV lá, o leão querendo comer o filhote do rinoceronte. Né? Aí vem a mãe, né? Ela só deu uma com o chifre do unicórnio dele. O leão já não levantou mais, né? Então você vê que a força que o Senhor, né, nos fala aqui é uma força sobrenatural.
Porque essa força não é para nós chegar aqui e brigar com a outra pessoa lá fora. Não é você chegar lá, o Senhor me dá a força que eu preciso pegar aquela pessoa. A força que o Senhor dá é por causa do nosso inimigo. Porque sem o Senhor a gente não consegue. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E qual que é a força do poder de Deus? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que o Senhor, enviou para nós. E esse Espírito está em nós. Então a força, do Senhor está sobre a nossa vida, ou dentro da nossa vida. Porque a gente vê pessoas passando tantas coisas aí, se não fosse o Espírito Santo de Deus, não teria como. Era impossível. No verso 23 aqui de Números 23, fala diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito? Que coisas Deus tem feito para você? O Senhor nos torna imunes de tantas coisas, Porque contra a nossa vida não existe encantamento. A pessoa pode até tentar, mas não vai conseguir. Ela não tem como dar certo, Pode fazer o que quiser, Tem gente que fala: nossa, fez um trabalho ali, como é que vai fazer? Será que é para mim? Pode ser para você, mas não vai acontecer nada. Ele só perdeu tempo, 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, Deus nos guarda do maligno. Tem guardado a sua vida do maligno. Tem pessoas que têm feito trabalho contra a sua vida. Contra mim, eu já sei que tem feito bastante. E com você não é diferente. Mas Deus tem guardado do maligno. Porque se não fosse o Senhor, a gente nem aqui já estaria mais. Porque as coisas que Ele fazem é para derrubar mesmo, Isaías 54:17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ferramenta contra ti não prosperará. Você lê o Salmo 91 lá, você vai ver, como é que Deus cuida da gente, Tem uma parte que fala: 1000 cairão do seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Amados, coloca isso na sua mente, Contra a sua vida não tem encantamento, O maligno não pode te tocar. Sem a permissão do Senhor, ele não pode fazer nada contra a sua vida. E a gente sabe que ele vem e, se você dá uma brecha, ele vai te derrubar. Se você dá uma pequena brecha, você não vai suportar. É o que ele procura, Fala que ele está como um leão, bramando como um leão. Não é um leão, mas brama como um leão.
Mas o Senhor é que guarda, né, a nossa vida. Então ele não pode nem fazer nada, não pode nem chegar perto. Balaão não era um homem bom, mas ganancioso e corrupto. Não adiantou nada ele ser ganancioso, corrupto, não ser bom. Ele teve que obedecer o que Deus mandou. Não é isso? E todas as pessoas vão fazer o que Deus manda. Às vezes aquela pessoa, né? Fala, nossa, aquela pessoa lá, Deus usa ela para te abençoar. Nós temos aqui testemunhos, né? Da serva do Senhor passando dificuldade. E uma pessoa que era do outro lado levou o mantimento lá. Não é isso? Ela perguntou, mas você não quer saber quem que te mandou o mantimento? Ela falou, para mim não importa, né? Quando Deus manda, até o inimigo tem que obedecer. E é dessa maneira. Quando Deus manda, o inimigo tem que obedecer. Né? Quando nós fomos lá em São Paulo, pastor Arlindo, então ele vê, né? Ele tem as visões. Ele fala, quando Deus manda desmanchar o trabalho que fez com outra pessoa, fala que os demônios ficam chateados, bravos. Mas ele tem que ir lá e desfazer. Né? Como ele tem a visão, ele vê, né? Ele falava, está fazendo isso, isso. Eu não via nada. Eu olhava, era a mesma coisa que eu olhar aqui. Mas ele estava vendo. Né, teve uma hora eu senti o cheiro só. A única coisa que eu consegui. Porque Deus deu a ordem e não tem como. Deu a ordem, ele tem que fazer. Não é isso? Então, por isso que alguém fizer alguma coisa contra a sua vida, fica tranquilo. A ordem do Senhor, quando vier, ele vai ter que desfazer. Ele vai ter que tirar tudo que ele fez. E ainda vai ser punido, né, pelo maioral dele. Deuteronômio 23:5 diz assim: porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. A maldição trocou em bênção. A pessoa vai jogar maldição sobre a sua vida, vendo a sua vida ir para baixo, ela vai para cima. Olha o que Deus faz. Aí a pessoa fica, mas como pode? Eu estou amaldiçoando e ela está prosperando. Porque o Senhor transforma maldição em bênção. Né? Então não se preocupe se alguém jogar alguma maldição sobre você. Deus vai transformar em bênção. Porque o Senhor nos ama e Ele cuida da nossa vida. Amém? Prometo que vou ser breve hoje, viu, irmão? Vocês não vão embora muito tarde. A princípio, Balaão foi contratado para amaldiçoar, mas Deus reverteu a maldição em bênção. Talvez você está passando por uma situação e culpando o inimigo por causa disso, né? Ou alguma pessoa que jogou alguma maldição. Mas, amado, o Senhor vai transformar essa situação sua. Deus vai mudar esse quadro seu. Esse quadro que você está passando hoje, fala, Senhor, parece que não muda nunca. Mas essa noite o Senhor está entrando na sua causa. O Senhor está mudando a sua situação. Talvez tenha pessoas aqui que estão desempregadas, precisando de emprego. Ou talvez tenha pessoas aqui que talvez o salário não está dando para suprir todas as suas necessidades.
Mas tem uma coisa, mano, tem uma palavra do Senhor que ela é fundamental na nossa vida. A fidelidade diante do Senhor. Não sei por que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Eu já falei aqui o meu testemunho do dízimo, né, para vocês, e vou falar de novo. O Senhor mandou falar porque tem alguém que aqui precisa ouvir. Quando nós demos dízimo, nós não tínhamos condições de pagar o dízimo. Ou pagava o dízimo, ou ficava a conta para pagar. Aí um dia a Ana Rosa falou, agora vai ficar a conta para pagar, mas vou dar o dízimo. A partir desse dia, a situação modificou. Né? O dinheiro que não dava para pagar as contas começou a sobrar. O Senhor vai mudando. Né? O Senhor repreende o devorador. Que é promessa do Senhor para quem é dizimista, quem é fiel. Né? Para quem dá oferta. Às vezes você fala, eu vou dar R$2 de oferta, que é o que eu tenho. O Senhor é fiel na sua vida. Não importa o quanto que você vai dar. Não importa a quantidade, né? Porque o Senhor não olha para isso, Ele olha para o seu coração. Fala, Senhor, eu vou dar, né, de bom grado a Ti, porque eu sei que o Senhor, né, é aquele que merece tudo de melhor que eu tenho. Porque tem pessoa que fala, não vou dar o dízimo para o pastor da igreja. Mas você não está dando dízimo para o pastor. O dízimo é para você ser abençoado, não é para você abençoar. Quando você dizima, o Senhor fala que vai abrir a janela do céu e derramar bênçãos sobre a sua vida. Tem pessoas que não dá só 10%, tem pessoa que reverteu, né, o GAT, né? Ela dá 90 e fica com 10. Agora, o que a pessoa vai fazer com aquilo lá, ela que se vê com o Senhor depois. Né? A sua parte você fez. E Deus vai honrar aquilo que você fez. Então, não se preocupe em dar o dízimo, não. Porque Deus vai abençoar a sua vida. Ele vai abrir a janela do céu sobre a sua vida. E você vai ser próspero em tudo aquilo que você fizer. E Deus fez mais ainda aqui, né? Vamos ler aqui número 24, de 1 a 9. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. E o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como a do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem.
e maldito os que te amaldiçoarem. Esta palavra aqui também nós, temos lá em Gênesis, lá no começo, com Abraão. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É promessa do Senhor. Quem que era Abraão, né? Quem que era Abraão naquela época? Não era nada. Abraão vivia igual aos outros lá no povo deles, lá, no meio da parentela deles. Mas Deus escolheu Abraão. Deus escolheu você. Você vai falar, mas Senhor, por que eu sei? Porque Deus escolheu você. Talvez tem pessoas que falam, nossa, mas aquele lá o Senhor escolheu. Exatamente. Aquele lá o Senhor escolheu. Não é possível que o Senhor escolheu essa pessoa. O Senhor escolhe pessoas, amado, que a gente acha que nunca vai acontecer nada. Quantos assassinos, quantas pessoas erradas o Senhor escolheu. E Deus usou ela da maneira que quis. Quem era nós quando viemos para o Senhor? Quem era eu? Quem era você? Como que você era? Você era a última bolacha do pacote? Não era, com certeza. Você era o certinho? Não era também. O Senhor me escolheu porque era o bonzinho. Difícil, né? O Senhor, eu nunca fiz nada errado, por isso que o Senhor me escolheu. Não é isso que a gente fala? Mas o Senhor, quando escolhe, fala, mas Senhor, como é que eu vou fazer aqui? O Senhor vai capacitando você. O Senhor vai direcionando você. Aí você não vê nada que o Senhor faz na sua vida, mas os outros veem. Nossa, você está mudado. E tem alguma coisa diferente em você. Quantas pessoas já falou isso para você? Nossa, você está diferente, o que aconteceu? Nossa, está mais bonito. Aí você fala, opa. Estou mais bonito. Mas não é. É aquilo que você está, adiando para as pessoas. É a luz do Senhor. Quando eles veem, eles falam, nossa, que coisa linda. Não é você que é o lindo, é o que está em você. Porque a nossa beleza não vai adiantar de nada. Não vai mudar aquela pessoa. Mas o que está em nós vai mudar. Quando foi pregado aqui, que a hora que você chega num lugar, você tem que mudar o ambiente ali. O ambiente está carregado, o negócio está pesado, a hora que você chega tem que mudar. Porque chegou a presença de Deus com você ali. E muda, mano. E o ambiente muda. A Ana Rosa foi para Minas esses dias aí. O ambiente lá estava o pior possível. A doente que estava lá acamada, ela se levantou e começou a comer. Mano. Você já viu um negócio desse? Ela não saía do lugar. Depois que orou e confessou o Senhor, no outro dia estava de pé comendo.
Deus faz coisas extraordinárias, né? E não adianta, quem Deus escolhe, não interessa. Não é eu, não é você que vai, né, contrariar o Senhor. Não é isso? O duro é quando uma pessoa é daquela, né, matador. Deus coloca você perto dela, aí é duro, hein? Ah, Senhor, justo eu que vou ficar perto dela? É, justo você. Porque Paulo também, quando se converteu, né? O outro não queria nem chegar perto de Paulo. O Senhor mandou ele lá, vai lá. Mas, Senhor, eu vou lá, mas ele é o que perseguia nós. É você. Porque o Senhor vai usar você para beneficiar essa pessoa. Então, nós vimos aqui que o poder do Espírito Santo, né, faz até o desobediente levar avante o propósito de Deus. É desobediente, mas vai obedecer o Senhor. Existe um propósito de Deus. E você vai fazer o que Deus mandou. E o poder do Espírito Santo de inspirar o homem a falar as palavras do Senhor, né? Quantas vezes você vai num lugar e fala, Senhor, mas o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar? O Senhor mandou você ir, agora o que você vai falar, o Senhor vai dar na hora. É a hora que você abre a boca, né? Aí você vê aquela pessoa até chorar na sua frente, fala, Senhor, mas o que eu falei que ela está chorando? Você não falou nada, mas o que estava em você falou. Você só foi um canal de bênção para o Senhor ali. E nós vemos aqui que a bênção de Deus atingiu todo Israel, né? E Deus também está falando essa noite, né, para mim e para você. A bênção do Senhor vai alcançar não só você, mas todo que está no seu redor. Sua família, seus parentes, seus amigos, tudo vai ser beneficiado da bênção que o Senhor tem na sua vida. Porque a bênção do Senhor é tão grande que ela não fica só em você, ela espalha. E a bênção do Senhor, quando deu na minha vida, na vida da Ana Rosa, ela se espalhou. E se espalha até hoje, você não entende. Mas, Senhor, como é que pode um negócio desse? Na hora que você vai ver, você já fez aquilo e está acontecendo e Deus abençoou. Usou sua vida para abençoar outras pessoas. É isso que a bênção do Senhor faz sobre as nossas vidas. E depois aqui, você tem um Deus que zela por você. Não tenha medo do que as pessoas falam de você. Para encerrar, irmãos, já deu o horário. Vamos ler aqui Josué 1:5, que diz assim: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E Hebreus 13:5 e 6. Aí nós já estamos encerrando. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor tem ajudado todos os dias da sua vida. O Senhor cuida da sua vida até mesmo a hora que você está dormindo. Né? O Senhor é aquele que chama você de filho.
E ele é um pai zeloso. É um pai que zela pelos filhos dele. É um pai que cuida, né, com amor, com carinho. Às vezes passamos por dificuldades, sim, mas ele está lá. E ele vai intervir no momento certo. Na hora que você, né, às vezes está mesmo esperando, aí chega o pai. Né? Fala, se acalma, filho, agora eu já cheguei. Já vou mudar essa situação que você está aí. Então nós temos que entender que com Cristo nós temos vida. E sem Cristo, né, estamos mortos. Se você quer andar com esse Deus, né, que você escolheu para ser Senhor da sua vida, então você tem que fazer aquilo lá, né? Crucificar o seu eu. Assim como eu, como todos aqui, tem que crucificar o nosso eu. Carregar a nossa cruz. Né, a cada dia. Porque sabemos que nós seremos mais do que vencedores das mãos do Senhor. E sabemos que o futuro nosso é estar com o Senhor para toda a eternidade. Você tem que ter essa certeza, mano. Que servindo ao Senhor, você vai ter vida eterna. Esse é o melhor, ou mais precioso presente da nossa vida. É o mais precioso que o Senhor nos deixou. Ele pode te curar? Pode curar. Ele pode te livrar de toda situação? Pode livrar de toda situação. Ele é Deus. Ele pode reverter qualquer quadro adverso da sua vida. Mas o mais importante é o seu nome estar escrito no livro da vida. Porque nós sabemos que passaremos toda a eternidade junto ao nosso Deus, louvando e adorando ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, eu agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus.